Olá, gente linda! Como que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live mais do que especial aqui. Eu vou receber aqui ninguém menos, ninguém mais do que a professora Elza Vicente Carvalho, uma das terapeutas sistêmicas familiares mais fantásticas que tem aqui nesse nosso Brasil. Então, essa vai ser uma live onde a gente vai Lembra falar de de fazer uma constelação foto, familiar viu, Carol? sistêmica e o caminho da cura, um caminho muito certo para que você possa resolver conflitos, para que você possa ter uma vida melhor. Então, nesse momento aqui, a Elza deve estar chegando por aqui para a Melhorou, gente hein? fazer um movimento lindo nessa live. É uma live aberta para você trazer perguntas, é uma live para que você possa aqui conhecer mais sobre constelação. Estão chegando aqui nossos maravilhosos parceiros, alunos. Olá, Edilene. Olá, Superando a Dor chegou aqui Já tá bom, também entre pronto. nós. Rita Trevensoli, seja muito bem. Hum, Que bom ter vocês por não tô, aqui. não. Daqui a pouquinho a Elza está chegando. Agora. Ó, a Elza chegou aqui. Deixa eu já fazer um maravilhoso convite aqui para a Elza participar da nossa live. Vamos lá. Elza, se você conseguir pedir para participar da nossa live, vai ser maravilhoso. Bom, enquanto a Elza está fazendo o pedido para participar aqui da nossa querida Ok, live, eu vou dizer para vamos ver vocês o aqui. seguinte, tá? A Elza, ela é uma das consteladoras assim mais tradicionais que existem no Brasil. E além de ser uma consteladora super tradicional, super bem conceituada, ela faz jus a todos esses conceitos através do trabalho lindo e maravilhoso que ela desenvolve. A Elza, ela vive em Curitiba, ela é a pessoa que ela tem um instituto lá maravilhoso também, que, assim, eu vou até lá dar um abraço nela. E se eu fosse você também, se quiser conhecer uma consteladora maravilhosa, um trabalho que faz assim realmente uma diferença imensa na vida, vai lá também para Curitiba, vai tomar um caldo com a Elza. Olá, Elza, querida, seja muito bem-vinda. Oi, menino. Oi, Milton. Oi, pessoas queridas. Já estamos com bastante gente aí, né? Então, Isso, chegando, já tem um bom chegando. número de pessoas por aqui, e essa Isso. noite aqui ela promete ser uma noite muito cheia. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Elsa, daquilo que eu conheço. Olha, eu não consigo nem, assim, se eu fosse falar do gabarito da Elsa aqui, eu ia tomar a live inteira. Mas o que eu posso dizer para você é que a Elsa é uma pessoa tão simples quanto você está vendo aqui. Se você assiste os vídeos dela sobre constelação, onde ela compartilha conhecimentos para a vida, você vai ver que do mesmo jeito que ela faz aqueles vídeos de coração, com alegria, quando você conversa com ela fora também da tela, ela é igualzinha. Ela é uma terapeuta familiar maravilhosa. Ela já curou muitas famílias, muitas pessoas, muitas vidas através simplesmente do compartilhar o trabalho dela, um trabalho que apazigua corações através da constelação familiar sistêmica e outras práticas também que a Elsa pratica lá, como no caso do renascimento. A Elsa também é uma renascedora. Elsa, Sim. fala, Oi. fala para esse pessoal que está te conhecendo agora do meu perfil um pouco sobre quem é você, quem é a Elsa Vicente Carvalho. Então, a Elza Vicente Carvalho é filha da dona Laurentina Carnovale e do seu João Vicente, né? Eu sou curitibana de coração, sou uma paranaense, né, de coração. Vim para cá com 7 aninhos, mas eu sou paulista de nascimento. Hum, Eu sou paulista de Urupês, perto de Catanduva. É desses cantos aí que eu sou, né? Esse estado de São Paulo que sempre me recebe de um jeito tão maravilhoso e que eu também tenho no meu coração, porque afinal de contas é o estado que eu nasci, né? Mas acabei me criando aqui no Paraná e depois muito tempo em Rondônia. E de Rondônia eu vim para Curitiba e cá estou há mais de 30 anos, né? Eu sou mãe, sou mãe de 3 filhos, né? O do meio já é uma estrelinha e eu tenho a nossa mais velha que é a Fernanda, o Márcio que é o nosso caçula e sou vó de 5 netos, porque vó que se preza fala dos netos. muito bom, muito bom. Gente, Sou, assim, sou esse é uma um pouco do que professora, a né? nossa, Eu a sou uma nossa querida Elsa professora. é.
é uma professora à moda antiga, aquela que realmente olha para as pessoas, aquela que se importa com as pessoas e compreende bem profundamente o que cada um precisa. Eu vejo que a Elsa é uma dessas pessoas que vale muito a pena você conhecer. Eu tenho essa Amém. imensa Amém. alegria aqui, estou paparicando a Elsa aqui, mas é pela emoção e alegria de poder É, compartilhar esse que momento com bom. ela e com vocês também. Deixa eu continuar aqui esse papo com a Elsa. Elsa, hoje a gente está aqui para falar de constelação familiar sistêmica e o caminho da cura interior. E uma das coisas que a gente vai olhar aqui hoje é a história nossa através das constelações. Porque eu acredito que uma pessoa que realmente se coloca à disposição com força para disseminar as constelações, para ensinar a constelação familiar sistêmica, para fazer trabalhos e atendimentos de constelação, é uma pessoa que tem que ter vivido muito profundamente os ensinamentos da constelação familiar sistêmica e tem que ter passado Sim. por uma transformação também em sua vida. Essa pessoa é aquela pessoa que tem força. Então, eu quero que você compartilhe com a gente agora sobre as constelações na sua vida. Inicialmente, como que você conheceu as constelações, Elza? Olha, querido, eu conheci constelação, eu estava próximo de me aposentar como professora, né, da Federal, e gostaria de continuar o meu trabalho porque como orientadora, supervisora, professora, toda a minha prática se dava nas relações, né? E eu venho de uma Uhum. família também muito grande, uma família de 16, nós somos 16 irmãos entre os que se foram, mas enfim, somos uma família grande, de uma família mista, né? A minha mãe casou-se por 3 vezes, meu pai 2 vezes. Então eu venho desse contexto familiar, né? Com muitas pessoas e muitas relações. Então, quando eu estava próximo de me aposentar, alguém me convidou para conhecer algo muito diferente, estranho, que parecia muita coisa, ao mesmo tempo, sabe-se Deus o que era em São Paulo, e eu confesso que esse foi meu primeiro contato. E aí tinha Mimança e tinha outras pessoas fazendo alguns workshops, e eu me assustei um pouco, me assustei mesmo, achei que era tudo menos o que seria constelação, né? Ah, mas eu fui tomada também. Quando eu voltei, eu estava começando, um período de transição, né? Eu comecei com trabalho com mulheres, eu falei, vou começar com mulheres, e eu comecei um trabalho mais na direção de entregar algo que elas pudessem sair de tristezas, melancolias, enfim, que a gente pudesse dar alegria, felicidade e poder compartilhar um pouco de saúde mesmo. Essa era a minha ideia enquanto pedagoga, filósofa, era isso. Mas eu trazia esse repertório, né? De toda essa família grande, da minha família atual, e como professora, né? Como professora, a gente lida basicamente, essencialmente e excepcionalmente com relações. É o tempo todo. São 20 alunos, 30, 40, 80 alunos, né? Da mais, das mais variadas faixas etárias, né? Então, eu conheci nessa transição, e de repente aquilo me tocou, e eu tinha participado desse workshop, voltei, aí teve mais algo, eu fui também, e logo começou uma turma com o Lorenz, professor Lorenz, que é um alemão. E eu resolvi ir lá para ver, e foi maravilhoso. Quando eu já estava iniciando, que eu voltei, eu resolvi experimentar na turma de mulheres. E foi muito interessante. Foi assim que eu comecei a perceber o quanto que aquilo era forte, era denso, mas o quanto que trazia resultado, resultado. A gente ainda falava muito em resultado, né? Mensurando Uhum, mesmo, né? sim. Enfim. Mas eu falo assim para você, mas eu sinto que houve um tempo também que eu meio que me entreguei a isso, sabe? A formação foi acontecendo, eu fui me entregando, passei por alguns exercícios sistêmicos, algumas constelações, um trabalho assim talvez com os colegas, mas também diretamente com o professor. E logo depois eu ajudei a formar o primeiro grupo
A primeira turma de constelação de Curitiba com o nosso querido Peter Spilter, que já se foi, né? Ele já morreu. Delícia. E aí foi assim, não é? É como se eu não conseguisse precisar para você o momento certo. Mas tá tudo dentro dessa egrégora mesmo, né? Saindo, querendo continuar, algo chegou, algo novo, nossa, o que que é isso? Eu vou experimentar. E foi assim. E a minha primeira constelação foi dentro do grupo das mulheres. Ela disse: Ah, estava sempre com dor na perna, olha só, Milton. Eu falei para ela: Vamos experimentar algo aqui. Vamos pegar alguém para representar a sua perna. Dor na perna. Nossa, Milton. Não, nossa, foi um aprendizado tremendo. Depois disso, eu recuei um pouco, fui sentir tudo aquilo e levei para o professor. Ele falou: Não, mas é assim mesmo, porque eu sou do começo que nós não tínhamos as constelações departamentalizadas, né? Tá. Nossa, agora eu vou aprender só isso, agora eu vou aprender isso, agora eu vou. Não, constelava casa, constelava animal, constelava herança, constelava sintomas, todos eles, né? Uhum. Eu fiquei pronta e fui constelando. Agora, eu reconheço, né, Milton, que toda essa bagagem minha, que eu trago, que eu trouxe comigo para as constelações, e todo o cuidado e tudo que eu estudei. E aí vem Bert Hellinger, né? Aí eu fui beber nessa fonte fantástica e aí não teve jeito mesmo de. Aí eu fiquei, tô aqui e zelosa, né? Sempre assim, com muito cuidado ainda, né? Sempre com muito cuidado. Você tinha falado que conheceu as constelações, assim, indo lá para São Paulo, e tipo assim, que negócio é esse, né? E isso aconteceu comigo também. Como que eu entrei no mundo Uhum. das constelações, Elza? Eu estava passando por um momento de bastante dificuldade na minha vida. Eu estava passando por um dos piores momentos da minha vida, um momento de ruptura, tá? Geral de relacionamentos, aonde eu estava me separando da minha primeira esposa, uma pessoa que, assim, para mim era naquela época a pessoa da minha vida mesmo. Eu estava passando por uma separação societária. Nessa separação, a minha vida tinha sido construída com essa minha primeira esposa, ou seja, todos meus amigos eram amigos dela, então toda a convivência com esses meus amigos se tornou totalmente precária, eu não conseguia ficar junto deles. E o que aconteceu? Fui para a psicóloga, né? Iniciei um processo de ser atendido como paciente de uma psicóloga, e aí a gente foi trabalhando as minhas questões e ela chegou uma determinada hora, depois de já ter tentado algumas técnicas diferentes, como focalização e outras coisas, ela virou para mim e falou o seguinte: Milton, a terapia não está funcionando para você, mas tem algo novo, tem algo que pode ser que te ajude, mas é novo. Eu falei, tá, pode ser que ajude? Ela falou, pode. Eu falei, então vamos lá. Ela falou, mas não é junto da sessão da psicologia, é uma sessão diferente. Chama Constelação Familiar Sistêmica e eu vou fazer um atendimento nesse fim de semana de um grupo. Estou montando um grupo para atendimento. Se você quiser, eu te coloco lá. Eu falei, pode colocar. E foi dessa forma que eu conheci as constelações familiares sistêmicas, aonde as sessões de psicologia realmente não avançavam, porque elas não aprofundavam na dor, elas não chegavam onde precisava chegar. Então, naquela estagnação, essa minha psicóloga na época, com muita consciência, ela virou, ela falou, vamos fazer uma constelação. E eu descobri a constelação assim. Mas eu que não sou bobo, chamei minha irmã mais velha, que tinha suas questões para resolver, e falei, vamos constelar também. E Elza, eu lembro da constelação da minha irmã. A constelação da minha irmã, ela me levou a compreender algo sobre a minha mãe que eu nunca compreenderia se não fosse através da constelação. Eu tinha Que algumas maravilhoso. dificuldades eu tinha algumas dificuldades com relação à minha mãe, não compreendia por que que ela ela não olhava para mim como eu gostaria, por que que ela não estava tão presente na vida e na minha vida como eu gostaria. E o que que aconteceu? A minha mãe ela acabou desenvolvendo algumas dificuldades que a fizeram que se centrar muito em si e olhar para outro lugar. Na constelação, da minha irmã, a gente teve uma representação do pai da minha mãe. E a minha mãe teve o pai dela morto num incêndio quando ela tinha 3 anos de idade. Elza,
eu fui representar quem? O pai da minha mãe, que é, por acaso, o meu avô também. Só que naquela representação, ele não era meu avô, ele era o pai da minha mãe. Elza, eu fui tomado por uma emoção, eu fui tomado por uma sensação de amor que eu nunca tinha sentido antes na vida. Tudo que eu sentia ali era amor, era saudade, era vontade de pegar aquela criancinha, que no caso era minha mãe, e dar tudo para ela. Assim, eu sentia ali o quanto que existia de amor e o movimento interrompido, o quanto aquilo foi pesado para ela. Somente sentindo aquele grande amor, percebendo aquela ruptura, é que eu pude compreender a grande dor que minha mãe carregou ao longo da vida inteira. E eu, com mais de 20 anos de dificuldades, que eu saí de casa com 16 anos, porque minha mãe falou o seguinte: por que vocês não vão morar com seu pai, que aqui vocês estão, aqui vocês me atrapalham, minha vida vai ser melhor se vocês forem. Olha o tamanho da dificuldade emocional que minha mãe carregava. Na época, como criança, eu não compreendia, mas ali eu pude compreender tudo sobre essas dificuldades que minha mãe levava adiante. E ali a minha relação com a minha mãe e também com a minha vida começou uma transformação maravilhosa. Depois disso, as constelações tomaram um caminho na minha vida que eu, assim, comecei a ler livros, comecei a participar de seminários, comecei a participar de rodas e de repente eu estava lá o quê? Fazendo um curso de constelação para mim, para aprender mais sobre a minha vida, para melhorar a minha vida. E de fato, as constelações me levaram novamente ao movimento de estar novamente na vida. E a partir desse movimento, acabou que com aquilo que eu trouxe, eu tinha amigos que tinham algumas dificuldades, e uma das minhas amigas virou para mim e ela estava reclamando de dificuldades financeiras. Eu falei: você quer olhar para isso através de uma constelação familiar sistêmica? E a gente foi lá e fez uma constelação individual. Foi a minha primeira constelação fora do curso. E essa minha amiga, ela falou o seguinte: a gente fez uma constelação de tarde e 40 minutos depois ela me mandou uma mensagem. Ela falou: Milton, você não acredita, meu pai acabou de me ligar só para falar que me ama, ele nunca fez isso na vida. E aí eu falei: como assim? Caramba, né? Tão rápido. Aí a constelação do dinheiro, né, da dificuldade financeira que a gente fez, ela não conseguia ganhar mais do que um salário mínimo e pouco. Ela saiu, assim, em menos de um mês para um contrato numa rede de TV, que ela falou o seguinte: eu resolvi minha vida financeira com esse salário. E ela foi crescendo e hoje ela é jornalista, ela apresenta ela é apresentadora de TV, e essa foi uma das minhas primeiras constelações, assim, saindo logo do curso, só com o amor de compartilhar. E, assim, os resultados que eles trouxeram para a minha vida e para a vida dos outros foi aquilo que me impulsionou e me É, impulsiona há quase 10 anos nesse movimento. é. Então, a partir dessas curas que eu tive, eu pude novamente estabelecer uma família. Hoje eu tenho a minha esposa atual, eu tenho meus dois filhos dessa relação com a minha esposa atual, um novo olhar para Uhum, a vida, uma nova alegria de viver, né? Então, esse é o meu é. movimento de transformação, e isso que me impele no mundo das constelações. Muito bom, hein? As constelações, Milton, essa vivência tão sensorial, porque é uma vivência sensorial. Era assim que eu chamava o povo para ver. Venha estar comigo nessa vivência sensorial chamada constelação, que de uma forma muito amorosa e simples, né, eu fui compreendendo o, o quanto era profundo aquilo que ela oferecia a quem se punha, né, nessa para se olhar, porque eu sou das clássicas, né? Eu venho das constelações clássicas, né? Que agora parece que já está voltando por aí, né? E eu então digo assim a você, a transformação maior que me trouxe foi de eu poder enxergar além e eu poder ressignificar toda a minha história de vida, a história de vida do meu pai, a história de vida da minha mãe e tudo aquilo que estava no meu entorno. Por exemplo, fazer uma cura com os meus irmãos e eu tomar o meu lugar. Quando eu aprendi que uma hierarquia, e depois eu trago isso nas minhas formações, né?
que é uma das vivências que eu trago para a formação, cada aluno vai encontrar o seu lugar. E se já visitou, vai revisitar e vai simplesmente agradecer. Se já trabalhou, já curou, é só dizer, olha, obrigado por eu estar aqui, não é? Mas é tão maravilhoso quando cada aluno pode tomar o seu lugar. E não foi diferente com a Elsa. É por isso que eu sou assim, uma professora, né, que procura fazer com que os alunos vivenciem as suas próprias curas, levar para que eles se transformem, porque depois eles poderão ser os futuros consteladores, mediadores, coaches, né? Eles podem ser um ajudante em todas as áreas, estarem disponíveis, mas eles precisam de fato estarem sentindo isso que eles estão se propondo a fazer. Então, para mim, a grande transformação foi eu poder olhar para todo o histórico da minha família, toda essa cronologia que me envolveu, toda essa biografia que eu sou, não é? A gente fala tanto de olhar a biografia das pessoas que eu sou e saber que ela me trouxe assim muitas certezas, ela confirmou para mim. Mas quando eu aprendi que botar na hierarquia é por ordem de chegada no sistema, foi fantástico o que aconteceu na minha família, porque nós já éramos muito chegados, porque minha mãe italiana, né, veio da Calábria com 12 anos, então tinha essa coisa mesmo, a mesa é o lugar da festa, né? Qualquer bolo que você vai cortar é a festa, a família se reúne, não é? E você vai cortar uma melancia, são 10, 15, 20 pessoas que estão lá, não é? Então eu tinha mesmo tinha me acostumado com esse jeito das relações mais próximas pela minha mãe, né? Mas eu entender que eu não era a quarta, mas que eu era a 14ª, isso fez uma diferença tremenda para mim. Então eu fui passando por esse processo, fui fazendo as curas em mim, e eu não tive pressa, sabe? Não tive pressa nenhuma de logo começar a dar formação. Eu levei um tempinho para deixar tudo assentar, porque quando nós começamos era tudo muito os campos, né? O campo que se formava, a gente nem entendia direito do que se tratava aquilo, né? Mas eu sou uma pessoa muito espiritualizada, não é? Então, já tinha uma caminhada, já estava meio curtida, não é? Já, enfim. E aí pude observar que ali tinha algo muito espiritual e me acalmou. Essa foi a segunda transformação que eu me percebo. A constelação ela me acalmou, ela me trouxe respostas de que era possível sim. E então, também como uma boa hipnoterapeuta que sou e que fui, né? Também chegou uma hora que a constelação ela me contou que eu já não precisava mais, que eu poderia, a constelação trabalharia dentro dessa esfera do tempo, tanto para trás quanto para frente, e eu poderia trabalhar com a atemporalidade, e talvez eu seja uma das primeiras consteladoras a falar até sobre isso, a falar tanto, né, trazer isto, e uma renovação para mim até certo ponto de conceitos religiosos, Milton, e te conto. A maravilha que foi me compreender dentro dessa visão sistêmica, e através de Bert Hellinger, fiz mais ou menos, sei lá, acho que uns 10 treinamentos com ele, pude sentir a mão daquele homem na minha cabeça, num exercício, e eu estava fazendo, acho que a filha de alguém, e ele chegou, eu sinto ainda aquela mão cheia de dedo, né? E ele dobrou a minha cabeça e saiu. Depois, um outro exercício, ele me tomou pelo braço, falando em alemão, né? E, e me levou, fez o movimento, né? Então, eu venho do acreditar que nós começamos a renovar o honrar o pai e a mãe. E foi isso que me tomou. E não adianta, tem gente, não, porque a Elsa fala muito da mãe e do pai. E vou falar. Quem não quer escutar, põe os algodão nos ouvidos. Vai Porque falar sempre. é sempre. Então, assim, e também não olho para a mãe com olhar romântico. Eu olho com amor, mas eu olho com olhar
real, como sempre olhei. Olhei para minha mãe e coloquei ela no meu olhar real, não é? Então, o Bert, ele, olha, me arrepia. O Bert, ele contribuiu comigo com aquilo que eu tinha muito, assim, sabe, meio embaralhado, meio embaraçado, porque assim, sou católica, apostólica, né? Fui crismada, batizada, todas essas coisas, mas eu começava a me questionar algumas coisas, né? Que Deus é esse? Deus não pode ser essa figura. E essa mãe, esse pai que estavam perdendo o terreno, né? Então, com as constelações, eu me maravilhei nisso quando eu comecei a sentir o que de fato eu estava desinterrompendo e me conectando na minha mãe. O que, que aconteceu comigo? Fiquei mais saudável, Milton. Senti uma alegria imensa no meu coração e comecei a perceber que eu até rejuvenescia. As gripes já não vinham mais. Meu Deus, tomaram o meu pai, que todo o meu trabalho foi com a minha mãe primeiro, depois para o meu pai. Do meu pai, eu sei até o meu pai. E numa constelação, Milton, naquele tempo era power, né? Era power. Cansei de pedir, fica 3 homens aqui, que se precisasse tem que segurar. Isso não sou eu. Isso os mais antigos vão contar isso, né? E eu me lembro assim que aquele rapaz de Salvador que fez o meu avô, ele disse assim para mim: não se meta mais aqui. Não se meta mais aqui, minha neta. Você já fez muito e basta. Então eu consegui olhar, quando eu proporciono isso para os meus alunos, sabe? Para eles olharem para aquele vô, para aquela avó paterna, porque é muito importante isso. Mas, Milton, aquele dia eu acoplei todos eles. Eu falo acoplei mesmo, sabe? Eu os tomei porque o verbo tomar não era assim tão como eu falo agora, como eu estou falando qualquer outro vocábulo. O verbo tomar eu tive que estudar muito para senti-lo. Então hoje eu digo para você, sim, eu tomei os meus pais. Mas quando eu falo eu tomei os meus pais, isso é sensorial. Eu o sinto em mim. O Milton está tão posto, então, para resumir e passar para você e também fazer uma pergunta a você, foram essas transformações que foram me fazendo ficar calejadas, sabe? As costas diminuiu todo o peso, a minha coluna não precisou mais brigar para poder, né? Eu pude, então, fico tranquila para me envergar, fico tranquila para me levantar, entende? E essa honra ao pai e à mãe, poder falar deles sem precisar acoplar aqui ou ali, ou porque é castigo, ou porque é. E aí, Milton, eu comecei a me especializar mesmo de tanta lida com tantas turmas. Eu falei isso numa live, né, Milton? Que eu me especializei com os meus alunos. Eu não fui para lugar nenhum. Eu fui para quase 20 turmas de alunos e muitos. Eu cheguei a ter 250 pessoas para saber o que que era constelação. A sala tão pequena que a gente dividia. Então entra 50, 150, espera um pouco. Depois vai renovando. Até a gente criar uma senha, até a gente pegar uma sala maior, compreende, Milton? E as pessoas iam lá e perguntavam: isso aqui, o que, que é? Isso aqui é incorporação? Eu dizia: incorporação é bom também. Incorporação também é bom. Quem sou eu para decidir se não é bom, se não é bom? Nós queremos todos ir para o mesmo lugar. Mas então, para fechar, quais foram as transformações, né? E por que que eu fiquei zelosa com as constelações? Eu podia ter ido para a televisão. Elza, vamos lá, você vai demonstrar. Vou nada. Vou nada. Isso aqui vai ter, tenha muita curiosidade. Vai chegar o dia, eu dizia, Milton, e todos vocês que estão aí, meus queridos e minhas queridas, os alunos, seus alunos, os meus alunos, mulheres e homens que estejam aqui conosco, sabe? Eu tenho certeza que foi precioso a minha atitude com as constelações. Quando eu comecei a desmiuçar um pouco, eu dizia: meu Deus, mas eu sinto tanta falta, não tenho com quem estudar. Nós éramos muito solitários, né? Eu dizia, puxa, mas vai chegar o dia que nós vamos clicar
no Brasil, o Brasil vai estar pintadinho de consteladores, né? Vai estar, e é isso mesmo, você põe lá, você acha consteladores, ajudantes, gente que segue, coisa mais maravilhosa, tanta gente séria, veja você que estou conhecendo agora. Então, Milton, para mim também é uma transformação maravilhosa, assim, de mudar o meu olhar, de sair dos julgamentos com os meus irmãos, de compreender as minhas cunhadas e os contextos familiares de onde elas vinham, e sem poder mexer, né? Porque a gente não constela para de jeito nenhum, né? Era um tempo de muita troca, né? Eu fazia para alguém, alguém fazia para mim, vamos tocando, né? E Bert não falava em bonecos, não é de Bert isso, Não, né? não, Bert, Bert não. trouxe, né? Enfim. Bert Então, Brutos. qual é a maior transformação, né? É eu poder me tornar uma mãe, sabe, com consciência daquilo que eu fiz, de utilizar o sinto muito. E a maior transformação, Milton, foi eu me enxergar com tanta capacidade que lá na escola um dia disseram que eu não tinha. Eu me enxergar como um ser humano capaz de não precisar deixar de ser eu, ficar com os pés fincados no chão e continuar trabalhando e compreendo Milton profundamente, queridos, compreendo como ninguém o que é de fato dizer eu sirvo a vida. Porque eu quase morri, tive a chance de voltar com Covid. Então, eu tive tantos presentes já dessa vida. Ela já me colocou em tantas questões, né? Para mim não tem velha constelação, isso lá. Para mim tem um caminho evolutivo com uma vivência sensorial que nos permite adentrar a temporalidade toda e trazer compreensões que sustentam a vida. Simples assim. Isso é um pouco das minhas, das minhas transformações, das minhas transformações. É isso que eu levo, né? Para os meus alunos, para os meus clientes, as pessoas. Eu tenho grupo de constelação, já vamos aí para acho que 20 anos, né? De grupo às quartas-feiras, toda quarta, religiosamente. Então, Milton, transformar, né? As transformações, elas passam pelas compreensões. E as compreensões eu vou retirá-las do meu contexto familiar. É aqui que eu aprendo para depois ajudar o outro, né? Então, quantas pessoas estão se transformando com as constelações? E para onde as constelações nos levam? Nos leva para um mundo sagrado, que é outra coisa também que me apaixonei com as constelações, né? A Daniela, que linda aí. É assim, não julgar. Meu Deus, mas se a gente vem de uma formação que foi só de julgamento, como que a gente vai sair disso? Aí a gente traz o sinto muito, sai do perdão, sai da prepotência de ficar maior, entra no sensorial mesmo, né? Centra e começa a compreender que só tem um caminho, que é o caminho da gente aceitar o outro como ele é. Aí melhorou a minha questão com meu marido, com a minha sogra, com meus cunhados, meus irmãos. E aí eu posso usar todos os dedos da mão, do pé, os amigos, os colegas, né? Dá uma paz, dá uma alegria na gente. E aí a outra coisa também que me encantou, né? Constelação me trouxe liberdade. Liberdade para amar do jeito que inclusive eu sou. Amar a mim mesma, sabe? E amar todos assim. Não é um amor romântico, cheio de mimimi, não. O amor ele dá trabalho, ele precisa ser cuidado, ele, né? Amor é uma coisa que precisa ser olhado, né? Ser cultivado. Então, é isso. Um pouco da minha transformação aí, né? Que delícia escutar essas Ei, histórias, sim. toda essa transformação que aconteceu, Elza.
Porque eu penso assim, ó, preciso falar algo a você. Claro, Eu preciso falar, Milton. Quando você disse assim, posso falar mesmo? Quando você disse pode. assim, a minha mãe falou assim para nós: vocês não vão ficar lá com o pai de vocês. Milton, ai, Milton, mas veio tão forte aqui para mim, Milton. Ai, Milton, ela queria tanto poder ter tido o pai dela, né, para ela ficar junto. Sim. E Inconscientemente, Milton, é, inconscientemente, ela entregou vocês para o pai, é quase que uma certeza, né? Para que vocês tivessem aquilo que ela não pôde ter. aqui, Elza, É quase um recado da sua mãe, viu, para você. eu posso dizer que nós aqui pudemos tomar papai e tomar mamãe também. Tivemos a convivência, recebemos tudo aquilo que era possível. E aqui nós somos em três filhos desse casal de mamãe e de papai. E todos Certo. eles estão bem na vida. Todos eles conseguiram seguir adiante, prosperar, olhar com alegria para a vida. E isso é uma das maiores provas de que realmente a gente conseguiu tomar aquilo que a gente É, precisava do nosso sistema, do papai, da mamãe. Eu fui por um caminho mais desse da compreensão profunda mesmo das dores do ser humano, das dores da minha família. Então, a constelação familiar sistêmica ela veio para trazer uma paz para o meu coração que assim, que sem esse conhecimento sistêmico, sem a vivência da constelação familiar sistêmica, eu não teria. Constelação familiar sistêmica, ela é um caminho para a vida mesmo. Ela é um despertar para o melhor da vida, para o seu lugar na sua família, no seu universo, nos relacionamentos. Para mim, a constelação ela é algo que todo mundo devia nascer e ganhar um vale constelação. Fez o teste do pezinho, já é. ganha uma sessão de constelação e um vai estudar constelação. Ah, muito bom, muito bom. Muito bom. É, Vamos lá. querido. Aí eu quero saber mais de você, Elza. Me fala o Uhum. seguinte, o que impulsiona esses grupos que você realiza há tanto tempo, Elza? O que impulsiona você? Porque fala dessa força que te move, dessa alegria que faz com que você siga adiante toda semana, assim, praticamente sem pausas. É, olha, o que eu sinto, no meu sentir mesmo, né? Quando você me pergunta, por exemplo, o meu coração ele fica aquecido, né? O meu corpo ele me manda uma emoção, porque é o corpo sempre, né? Nós estamos, por exemplo, olhando para uma constelação e o seu corpo ele vai te contar, ele vai te dar muitos caminhos, né? Que é uma das coisas que a gente procura ensinar para os nossos alunos, né? Que preste atenção no corpo. Então, aquilo que me movimenta, primeiro foi o sim que eu disse, né? O sim que eu disse para essa vivência, para esse jeito de falar, de dizer, não é? Eu me compreendo mesmo na minha essência e foi com a constelação que eu me descobri assim. Com a constelação eu pude me permitir, né? E continuar sendo professora, né? Porque sinto que eu vim para aprender e para ensinar. Isso é o básico, né? É o básico, mas é a minha essência, não é? Poder estar com os alunos, com os grupos, receber pessoas. E sabe, Milton, eu tenho uma sensação já há muito tempo que me foi dada uma incumbência, sabe? De que, assim, olha, a fala, sabe? Esgarçar o conteúdo da constelação, as pessoas chegarem e não fantasiarem sobre a constelação, ficarem no concreto do que ela é. O que me movimenta, Milton, é esse propósito, sabe? É esse propósito. Ai,
Que bom ver essa alegria, que bom ver essa A emoção, minha, é, a minha que irmã bom uma ver essa vez falou assim emoção para de mim, quem faz aquilo que é, ama, faz é, aquilo que é impulsionado a fazer. a minha irmã perguntou assim para mim, minha irmã caçula. Ela falou, Elza, o que que ainda faz? O que que você quer, né, com tudo isso? Porque explicar, né, explicar para a família o que é essa coisa estranha que a Elsa faz. Vai lá, que a Elsa faz umas coisas estranhas lá. A estranha é a constelação, né? E eu disse para ela, Maria, eu quero alcançar o maior número de pessoas possível para que elas possam vivenciar um Deus diferente, um amor diferente, ficarem na boa prosa com mãe e com pai, se tomarem, reconhecer os talentos que elas têm. Tudo isso é possível através do conhecimento. Então, o que que me move é entregar um conhecimento que agrega, entregar um conhecimento que renove, entregar um conhecimento que instigue, entregar um conhecimento que faz com que a pessoa confie nela mesma, mas que ela tem que dobrar a cabeça para a sua origem. Então, o que me movimenta é saber que se eu quero amor, eu tenho que ser amor. Se eu quero ser feliz, não é? Eu preciso ir próspera e abundante, eu preciso, é uma necessidade, é uma responsabilidade, não é? É tomar a minha origem, né? Então, é o que me move. Ah, o que me move é esse amor mesmo, é esse Muito amor bom. assim de entregar conhecimento e deixar o mais fácil possível. Que bonitinho, Elza, é amor. Obrigada, querida. E lembrem-se, né? Tudo que vocês apreciarem em mim, tudo que vocês apreciarem em mim, vocês também têm. Que a gente só admira aquilo que a gente tem na gente. Somos capazes de enxergar no outro muitas coisas né, que a gente tem na gente, né? Então, ficar no humano que isso pôde me trazer, né? A constelação me trouxe a possibilidade de eu me ver no humano, sabe? A constelação me pôs na possibilidade de ver o quanto que eu sou, assim, sabe? Tenho uma sensibilidade, né? Além, sabe? Umas coisas assim, de entendimento, né? Então, o que me move, né? O que me move é ajudar a humanidade, né? Preciso fazer valer a minha vida e, e transformar aí com exemplos, né? E é tão interessante. Ontem eu falava um pouquinho aqui no grupo, né? E tinha um senhor me escutando online, mas ele me deu um retorno, sabe, menino? Menino, ó, Milton, desculpa. Mas é o menino mesmo, né? Tão Aceito, gostoso. recebo com alegria. Eu tenho um menino aqui muito alegre dentro de mim, viu? Então, Essa só para parte eu terminar tenho. assim, ele disse para mim, professora, não tem como não aprender, não tem como não aprender com você. Você pega algo tão profundo e, e põe de um jeito que todo mundo entende, né? Então, me compreender amor, sabe? Eu fiquei, perdi minha irmã, né? Assim, perdi fisicamente, né? Ela foi com o Covid, eu voltei e ela não. E isso me deu mais certeza ainda, sabe? Me deu muito mais certeza, assim, do que a vida, né? Muito mais certeza. Então, pacificar, né, Milton? Falar de paz. Se nós pacificarmos o nosso coração e conseguirmos movimentar que outros pacifiquem também a partir de nós, se a gente pode ser verdadeiramente pontes, né? E também, às vezes, podemos ser alguém que toma pela mão e ajuda a passar a pinguela, porque a gente precisa de ajuda para passar as pinguelas, né? E depois nós chegamos naquela ponte enorme aberta, e aí nós podemos dizer, vai, ó, vai, a estrada está livre, né? E a gente volta e olha, bom, quem mais aí está precisando passar pinguela?
Mas não porque a gente se sente superior, não, não. É porque a gente já passou as pinguelas também. É Tem só alegria de isso. compartilhar. É isso aí. É só know-how de passar as pinguelas, só isso, né? Tem um pessoal maravilhoso aí, né, Milton? Você viu? E, nossa, como tem Conversando gente comigo, mandando um monte de mensagens. Ah, não tem como. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem alguém que não ama a Elsa aí de coração, essa pessoa, ela tá precisando constelar, viu? não. Ah, puxa vida, eu sou fãzoca da Elsa, que beleza, muito bom. Ai, É, ai. sabe É que minha aluna demorei Lenice também. aqui. Legal. É, a Helenice? Ai, que Lenice, bonitinha. nossa aluna aqui de Ô, Helenice. constelação e agora Ô, consteladora minha também. querida. Olha a Zezé Barbosa de Ribeirão Preto. Oh, Eu coisa estive lá, linda. é Ribeirão Preto, né, cara? Ribeirão Preto, estive lá, fui tão bem acolhida, assim, sabe? Bem legal, bem gostoso, né? Tem Muito outra bom. aluna aqui Então é dando isso. risada, a Andréia. Tá cheio aqui, ó, essa nossa live aqui tá cheio de constelador, viu? E de gente É, em que busca do coisa melhor. maravilhosa. Quem sabe, né, Milton, a gente faça um encontro, nem que seja para tomar um Ó, café, né? Olha a minha eu querida vou aí, ó. dizer, ó, Andréia de Santos. Quem que é eu essa? já conversei aqui Anália. em casa. Ah, que linda. Ela tá falando comigo, acho que é espanhol, não é? Em espanhol. Ah, que linda. É É, isso, ó, essa é um é o pouquinho seguinte, da Elsa. pessoal, ó, se prepara que eu já vou soltar uma novidade que eu comecei a conversar com a Elsa, da gente ter seminários aqui em Campinas e região, trazer essa pessoa maravilhosa para a gente poder dar um abraço, aprender É sobre isso. constelação, direto dessa fonte maravilhosa que é a Elsa. Então, ó, em breve, acredito eu que aqui, numa parceria com o Instituto Milton Gobo de Constelações, a gente vai ter a nossa querida Elsa trazendo toda essa alegria, toda essa Amém. paixão, toda essa emoção para Ó, cá também. Milton, ó, que a menina dizendo aqui, a Érica, né? É minha aluna dessa nova turma online que nós já iniciamos, né? Ela disse que eu peguei na Foi mão tão bom dela, né? passar ela segurando na mão dessa professora maravilhosa. É isso aí, muito É, bom. sabe, Milton, eu venho de uma educação. Uma vez, uma professora falou assim para mim, claro que eu entendo e, puxa, a Flora Luz, que trabalha inclusive conosco, assim, dizendo que vai junto, né? Ó, Ah, ela disse para mim, por que que você não é como a sua irmã, né? Puxa vida. Hoje eu diria para ela, minha querida professora, né? Eu te entendo e sinto muito, né? Porque você não me via, né? Também talvez não tivessem visto, mas sabe, Milton, eu me dou conta assim do que tanto isso também eu ressignifiquei e me ajudou, sabe? Virou uma alavanca para eu poder me perceber, me sentir. Você sabe, querido, que faz pouco tempo. Eu quero dizer isso para vocês todos que me ouvem e olhem para mim e vocês vão ver o quanto que isso é tão, tão honesto. É honesto, porque honestidade é uma coisa que aprendi com os meus pais, né? Ah, tão, tão maravilhoso assim a gente poder até esquecer o que ia falar e fica por isso mesmo. Eu ia dizer algo, passou. Mas e você, querido? Sim, me lembrei. Faz pouco tempo, de tanto falarem. Agora eu vou para os livros, né? Eu estou aí na fase das escritas, para lá, para cá, e já vamos ter alguns livros, porque eu tinha um livro digital lá, né? São 600 vídeos, né? Então eu tenho um livro digital lá, e já plantei a árvore, já criei cachorro, já tenho filho, cumpri minha missão nessa vida. Mas você sabe que levou muito tempo até, até eu compreender como eu alcançava as pessoas. E quando eu me dei conta, Milton, chegou eu falei, meu Deus, então aí que a gente presta mais atenção ainda. Aí então, né, Milton, que você é um facilitador também, né? O quanto que nós precisamos ser responsáveis com aquilo que falamos de constelação, com aquilo que nós entendemos. Por um tempo eu também achei que eu tinha que fazer como o Bert fazia. Não, não, não tenho não, não tenho não.
né? Alguém falou para mim, professora, já está na hora de começar a falar assim, segundo o Bert Helling, tá. Depois, segundo a Elza Carvalho, porque a gente evolui e é tudo que o Bert Sim, queria. O Bert exato. dizia: eu não sei o que vocês vão fazer com isso, muitos de vocês farão. Alguns que tiverem medo não farão, né? Então eu também achei que eu tinha que fazer exatamente como o Bert fazia. Quando eu me dei conta, e possivelmente, né, eu fui também ajudada de uma forma muito espiritual, de que não, era necessário que tivesse algumas pessoas, e como eu, tem muitas aí, eu fui esgarçando esse conteúdo e fui deixando as constelações, como é que eu vou dizer assim, mais disponíveis para nós brasileiros, né? E honrando os campos, porque, Milton, por favor, me diga, não é? Você quer ambiente onde a gente lida com mais campos sagrados, religiosos do que o Brasil? Sim, isso é uma das coisas que, inclusive, o Rupert Sheldrake, ele fala bastante, né, dessa espiritualidade, de tudo isso que tem no Brasil, de campos religiosos também. É muito interessante. E uma das coisas que eu gosto no Bert é que ele falava o seguinte: constelação familiar sistêmica não é coisa para terapeutas, constelação é para todos. Não precisa ser um psicoterapeuta, um psicólogo ou alguém formado em determinada disciplina para aprender constelação, para viver a constelação e para poder levar isso adiante. Isso é uma das coisas mais lindas assim que eu vi nas constelações de Bert Hellinger. E outra coisa que ele coloca muito claramente é que ele não tem e não fundou uma escola, que as constelações são algo completamente aberto para evolução. E que ele ia até um determinado lugar e depois outras pessoas pegariam isso, assim como ele pegou tudo que ele viveu e levariam adiante. Então, isso para mim é um movimento de cocriação que para mim faz total sentido. Eu sou uma pessoa que gosta de cocriar, gosta de dar um próximo passo, ir para o movimento de teste. Ontem mesmo, eu coloquei meus alunos de formação para fazer o quê? Para fazer uma constelação online. Lembra que a gente falou da constelação biográfica? Ontem a gente fez uma turma de constelação online. Eu fui simplesmente o quê? O observador e de repente eu virei representante aqui na constelação que os meus alunos estavam trocando. Certo. Tomado tão lindamente por esse movimento que a gente fez, assim, foi a primeira biográfica que a gente fez online. E Uhum. foi um movimento de tanta emoção, de tanta alegria. A cliente, né, que é uma outra aluna que viveu isso, ela falou, Milton, eu estou sentindo tanto amor, eu estou sentindo tão gostoso dentro de mim, que foi uma coisa assim, linda de ver esse movimento. E a partir de agora isso também vai, o quê? Vai ser desenvolvido. Eu falei, alunos, isso é de vocês, levem adiante, façam o que vocês quiserem com isso. É o que eu faz muito tempo, Milton, muito tempo que eu lido com as constelações cronológicas, né, que você chama de biográfica. Há muito tempo, né, de olhar para todas as fases e olha muitas curas, curas. E é tão interessante porque você vê fases que estão completamente tranquilas e tem um nó lá naquela parte lá, né? Às vezes da transição dessa adolescência para o adulto, né? Então é maravilhoso. Esse é um assunto que sempre me tocou profundamente. Então, assim como você, fico feliz de ouvir, viu, que você se atreve. É preciso ter atrevimento mesmo. O atrevimento ele é bem-vindo porque a curiosidade, a experimentação, o sentir, abrir mão daquilo que não, né, que de repente não, vamos lá, vamos ver mais alguma coisa, né? Porque eu sinto, Milton, que a maior especialização que você também vai ter, você vai me contar isso, é cada turma que passa por você, é cada aluno, é cada cliente. Quantas turmas, assim, que eu tinha mais mulheres do que homens. Quantas turmas que eu tive Aqui mais todas, homens que aqui todas mulheres, as nossas turmas, né? bem mais E aí, mulheres do que homens. mas eu comecei a fazer um trabalho e chamando os meninos e abrir. Fiquei disponível, chama os meus, vamos embora, vamos abrir, vamos dizer que nós estamos disponíveis. Então, assim, o caminho evolutivo, Milton, ele continua.
Todos vocês que estão aqui comigo são meus alunos, alunos do Milton, alunos de outros facilitadores queridos e amados que nós temos aí, não é? Então, saibam de uma coisa, sigam com as constelações, se elas forem propósito, se elas servirem ao propósito de vocês. É a primeira pergunta que eu faço. A outra, final de semana, eu vou ter um online, eu vou ter o presencial, né? É de novo a primeira pergunta, né? Para que você está aqui? Não é por que não, né? E logo eu terei os adolescentes, eu que quero muito ir para esse nicho também. Já estou me programando, a coisa já está andando, logo teremos novidades aí. E assim, né, Milton, é necessário. Quando eu estive no Senado, eu disse algo lá, e sei que Bert ficou muito feliz com o que eu disse, sabe? Eu disse que nós éramos uma escola brasileira Uhum. e que nós éramos um campo sagrado de muitos, muitos que sustentaram o campo das constelações. Então, não venha dizer ninguém para mim, entendeu? Cada um de nós, que é o mais antigo, aquele que abriu a picada, aquele que abriu a floresta, eu sinto assim, sabe? Fazemos parte de um grupo de brasileiros que sustentou o campo das constelações, sabe? E foi muito importante eu ter dito isso lá, não é? Então, seguir isso e ficar nisso, né? Porque nós precisamos honrar aqueles que vieram antes e mantivemos as constelações aí, com todo cuidado, com todo zelo, né? Com zelo. Claro, nós estamos vendo umas coisas aí que é desesperador. Mas também sabe que eu falo assim para os meus alunos, né? Olhe para onde o coração não fica apertado. Para mim Elza, é uma boa medida, viu? Né? sim. E eu vou dizer para você, Elza, tem, assim como nas constelações, indo para um assunto mais crítico mesmo, assim como na medicina você tem profissionais que não são bons, assim como na fisioterapia você tem Sim, profissionais sim. também que, assim, que não desenvolvem um bom papel ali, nas constelações você vai ter também. A constelação não foge dessa regra. Mas assim como na medicina você tem maravilhosos profissionais, assim como na fisioterapia você tem muitos maravilhosos profissionais, na constelação familiar sistêmica você também tem pessoas que fazem um trabalho lindíssimo, um trabalho que realmente Maravilhoso. ajuda. É maravilhoso. Então, a Sim. constelação, ela nada mais é do que um reflexo do mundo. Ela tem profissionais que estão em aprendizado, ela tem profissionais que estão com as suas demandas e tem outros que estão fazendo coisas lindas e maravilhosas. A Elsa, eu posso dizer para você, é uma dessas que, para mim, me inspira, tá? Então, a Elsa é uma pessoa que eu a conheço, assim, de longe faz muito tempo, tá? Eu acompanho os vídeos da Elsa já tem bastante tempo. A Elsa, eu posso dizer para vocês que a Elsa, ela fez muita corrida junto comigo aqui, tá? Eu colocava o YouTube da Elsa, colocava meu fone de ouvido, ia fazer uma corrida, ia fazer uma caminhada, ia andar de bicicleta, e a Elsa me acompanhando. Eu falei para a Elsa hoje, falei, Elsa, o que que você perdeu de caloria fazendo esporte comigo? Que você nem imagina, viu? Tá Então eu posso dizer, certo. escutar a Elsa é uma delícia, porque ela fala o que realmente é a constelação. Da forma que tem que ser dita, como o Bert Hellinger também buscava fazer, de forma simples, de forma que uma pessoa com qualquer tipo de desenvolvimento intelectual, consiga compreender uma linguagem simples, uma linguagem que possibilita que a pessoa possa viver um processo de constelação. Para mim, constelação tem que ser ensinada assim, de forma simples, de forma bem tranquila. E É constelação simples, não é né? para ser lida, ela é para ser É. vivida. Então, é uma Sabe, filosofia de vida. simplicidade é diferente de simploriedade. Simplificar não significa ser simplista, né? É completamente Uhum. diferente, né? Firmeza com amorosidade dá uma simplicidade que vale a pena, sabe? Eu tenho alguns alunos que eu indico algumas leituras de Bert, né? Daí eu indico o Constelações Familiares, de Bert Hellinger, aquele livrinho vermelho e branco dele.
Aí eu faço toda a explicação do livro, né, para os alunos. Eles mandam as dúvidas, eu falo, e aí não é raro escutar o seguinte: falou, Milton, eu li aquele negócio, eu fiquei com raiva do Bert, eu não entendi uma parte aqui que também, aquele negócio não entrava na minha cabeça, até que você, de forma muito simples, trouxe um exemplo, trouxe uma forma clara de entender isso dentro do nosso contexto. Então, essa simplicidade é a forma que eu vejo que você pratique, por isso que eu amo ver essas aulas que você dá, amo ver esse compartilhar, e em Amém, breve eu vou amém, estar aí coisa para dar um boa. grande abraço em você e Por que tomar um não, caldo. né? Opa! Se uma pessoa só tem o primeiro grau, ela pode fazer constelação? Ué, Com certeza, claro, com certeza, com certeza. A claro. constelação é para todos. A constelação ela é para o sentir. Se a pessoa tiver de É, coração aberto, ela quiser encontrar uma solução para a vida dela, na postura correta, ela pode viver essa é. constelação de forma super tranquila. E se ela não estiver preparada e o constelador estiver centrado e conectado, ele vai dizer a ela, ainda não, mais um pouco, né? Que constelação também não é assim, porque eu decido, nem sempre estou pronto, né? E às vezes nós precisamos ler isso, enxergar e ajudar, né? Ah, enfim, constelação é um exercício, né, para a vida. Se a gente tirar o termo constelação, eu falo para as pessoas, tira o termo constelação. Pensem em conhecimentos sistêmicos, soluções sistêmicas, né? Paciências sistêmicas, curas sistêmicas. Nem precisa usar o termo constelação, é Eu tudo. gosto muito Que- eu É, gosto muito de explicar nos meus grupos o posicionamento, colocação. Realmente, qual é o lugar que você, para onde você está olhando, que lugar que você está ocupando? Você está no seu lugar certo ou não? é E através desse trabalho a verdade. gente vai conseguir compreender alguma coisa profundamente. E você vai É, poder, a partir daí, encontrar uma solução. Talvez não seja a solução que você queira que seja, mas uma solução verdade. sempre aparece na constelação daquilo que é possível. Verdade, sim. E estamos juntos, né? A gente vai se organizando, as pessoas vão chegando na nossa vida, sempre chega alguém, viu? Uma hora é um, numa semana é outro. Esse tempo atrás eu conheci o padre Ângelo Miguel lá de Sorocaba, e as pessoas vão chegando, né? Vão vindo, ô professora, coisa boa, é tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso assim de poder ser referência assim para alguém no sentido da responsabilidade, né, da honestidade e principalmente, né, meu, ser congruente, né? Aquilo que eu Sim. estou dizendo, eu também faço, né? Eu sinto que eu me sinto assim feliz, sabe? Feliz mesmo por estar apaziguada nisso, apaziguada, né? Tanto que você Eu veja, gosto eu muito da tô Elsa, eu gosto muito da Elsa e o apaziguar dela, apaziguar corações. Isso é uma marca apaziguar, registrada da Elsa. é verdade. Eu, por exemplo, agora estou tomando um caldo dos bons, né? É assim, eu resolvi, e foi a minha alma me trouxe isso, né? Eu estou indo para minhas últimas turmas de formação, essa online e a presencial, né? Pois eu vou para coisas mais, quero que as pessoas falam, professora, precisaria trabalhar um pouco mais, trazer o seu know-how, né? Trabalhar com terapeutas e aqueles que querem ser consteladores, né? Tanto que você me disse, vamos fazer um avançado, eu já dei meio que um sinalzinho verde para você, né? Mas você vê o quanto que Sim, eu precisei aguardem um orar, avançado breve aqui com a Elsa, é, eu, viu? eu precisei orar, eu precisei ficar comigo, eu me afastei um pouco, eu fiquei quietinha em casa, ah, sabe? E aí veio a certeza disso. Então, eu digo isso para você sem nenhum sobressalto no meu coração. Milton, olha, é tão gostoso fechar ciclos dessa forma, né? Numa alegria. E se tiver 15 alunos, daí qual o problema? Se tiver 20, qual é o problema, né? Mas professora, tão já não, já são a 20ª e a presencial vai ser a 21ª. Falei, eu já entreguei bastante. Agora vamos para uma outra. Então,
esse jeito também de ter coragem, não é? Ter a coragem e falar, né? Eu me lembro assim que na época que eu fiquei com muitos efeitos colaterais do Covid, não é? E ninguém falava. Teve quantas vezes eu abri aí o Instagram e falava, meu Deus, eu preciso contar onde é que eu tô. 11 horas da noite, 23 horas, Milton. E eu falando com alguns lá, dizendo, gente, eu não consigo, tem uma parte do meu corpo que tá, não tem, parece que tá anestesiado, tem uma parte que tá aqui, sabe, eu tô assim, eu contava de todas as minhas emoções, todos os sentimentos, né, todos os sentimentos que eu vivi naquele coma, assim, induzido ou não, sei lá, não é, quantas experiências eu tive, mas sabe assim, eu me sentia assim tão real, Milton, sabe, tão real comigo mesma. E isso, para mim, isso é um presente, sabe? Eu me perceber no meu real, sabe? Então, estou fechando assim alguns ciclos para abrir outros, mas sabe, não é assim, sem dó nem piedade, entendeu? Mas um amor, uma coisa assim tranquila, sabe? E não é aposentadoria, é diferente, Milton. Eu estou te contando uma coisa que eu não consigo nem precisar agora para você, né? Mas é assim, desse jeito, assim, sabe? Contando sim, professora sim, mas professora não, assim, né? Puxa, tem tantas pessoas, eu tenho infinidade de consteladores aí que se formaram, se descobriram, né? Porque a gente não forma, as pessoas vêm Sim. para buscar as experiências, né? Então eu Eles conto isso, compartilham, né? quem se importa é a pessoa, isso aí. Então é isso, meu anjo. Será que eu tenho que fazer alguma pergunta para você ou a gente fica para essas Ah, perguntas eu para a vou dizer próxima uma coisa vez? para você. Eu ficaria com você aqui até segunda-feira, viu? Eu Não, já vi que a eu Carol está me preciso chamando aí, que comer, o papo cara. deve estar quente. Tá É, bom, acho que já conversamos bastante, né? deixa eu passar um recado para o pessoal. A gente ainda, semana que vem, a gente deve ter mais um encontro com a Elsa. Então a gente vai ter mais um bate-papo bem gostoso sobre constelações. Se vocês quiserem ver algum tema trabalhado aqui, algum tema visto pela Elsa, por mim, compartilhem aqui, mande nos nossos directs que a gente vai fazer Sim, um respondendo perguntas. É, a Elsa está para lançar um livro aí de várias aulas que foram compiladas. Eu tenho certeza que é um material maravilhoso. Quem você não leu esqueceu já falou disso? que é Falei tão ótimo. rápido para você. Ó, quem leu falou que é ótimo, então em breve ele vai estar aí disponível para todo mundo. Fora isso, tanto a Elsa tem a formação em constelação familiar sistêmica, a jornada de constelações dela, como aqui no Instituto a gente também tem. Sim, A Elsa está iniciando uma nova formação por agora. A gente também tem uma outra turma por aqui que vai acontecer a partir de agosto, uma turma com mentoria também. E em breve vocês vão ver aquele da Elsa por aqui também, viu? Então a gente vai ter esses treinamentos avançados, o que eu puder colaborar para que isso saia assim com muita leveza, com alegria. Conta comigo aqui, vamos fazer isso sair. olha, eu quero que, mas tem que ser facinho, viu, Milton? Pode Tem que deixar, cuidar, essa parte tem eu que domino. cuidar dessa professora, ó. Quero Campinas? Ah, de Curitiba, a Campinas, hein, Campinas, Carol? É mole, mole, facinho. Eu já fui para Valinhos, fiz conexão aí em aqui. Campinas, né? Ó, e a gente vai trazer esse público de Valinhos, esse pessoal lindo de São Paulo, de Ribeirão Sim, Preto, de toda a região aqui para viver essa possibilidade de estar junto com você e com muita pois não. amorosidade, cada um no seu caminho, poder também evoluir, encontrar soluções, respostas e Sim, depois também levar isso adiante. por que não? Elza, gratidão por esse encontro maravilhoso. Eu tenho Não, certeza que a gente hoje vai fazer muita gente dormir feliz depois desse encontro. E eu é, vou dormir mais feliz do que eu costumo dormir naturalmente, só de ter esse encontro com você, com essa energia que ilumina mesmo. Elza, ó, um beijo, beijo gigante querido. no seu coração. Me despeço de você por todo esse respeito, né? Esse amor que eu sinto que você tem por mim. Obrigado pelo convite, foi maravilhoso. E a gente vai trocando, vai ser muito bom. E agradecer essas pessoas todas, né, lindas que estiveram conosco, que a gente possa ter também entregue alguma coisa, que vocês tenham um bom sono. E vamos nos vendo por aí, tem lá meu canal, enfim. Ah,
nós estamos por aí, né? Os atendimentos continuam sim, estou respondendo aqui, né? Online, se eu Sim, atendo online, sim, atendemos online, né, Milton? Podemos falar até no sim. plural, né? Atendemos online, claro que atendemos, né? Eh, Elza, Olá, você Elza. faz algo para Estão perguntando aqui, se Elza, se você faz proteger? alguma coisa para se proteger ou liberar, acredito fazer alguma liberação após as constelações que você realiza. Ah, Como sim, facilitador. eu fui me exercitando mesmo, imediatamente. A constelação termina quando eu digo, nos recolhemos, eu sou a primeira a me recolher. Eu me recolho e imediatamente eu vou para minha família, eu vou para o meu sistema, eu respiro bem, né? Sempre eu dou um intervalo entre uma constelação e outra, justamente para esse campo esvaziar. Eu costumo botar o povo para caminhar, para andar. Você faz isso, Milton? É bem bom. Entre uma constelação e outra, você Todo põe o mundo muda e-mail. de lugar agora, É levanta isso, é nada, isso. E passa atrás, aí esteja voltando ao seu sistema familiar. é isso, é voltar para o sistema e às vezes precisa um tempinho para se abastecer, né? E claro, né? A gente precisa deixar em paz a constelação do outro mesmo, né? Isso é postura, isso é postura. A gente demora um pouquinho, né? Quando está começando, demora um pouquinho, mas depois a gente aprende. E claro que eu também não vou dizer para você se eu posso tomar um banhozinho aí com umas ervazinhas. Ah, sim, senhora, né? Por que não, né? É, Por que não? umas, Se estamos um, próximo do mar, né? Tão eu próximo falo do aqui para mar. meus alunos, ó, vira vinagrinho, ó, vira saladinha, leva um tubinho de vinagre lá, passa no seu corpo, um vinagre geralmente sem cheiro, que é o melhor que tem, daí depois você toma seu banho, passa o sabonete cheiroso e você vai Eu nunca usei vinagre, não. Nunca usei vinagre, não. Nunca usei. Mas, enfim, vinagre, é esse vinagre tem efeito pensamento, né? antibiótico, ó, maravilhoso. Essa, eu tenho uma conexão assim, né? A gente vai treinando essa conexão de voltar para o próprio sistema, e isso não é que não vai deixar chegar, o coração fica vibrando, enfim, mas, né? Tudo faz parte mesmo, como diz a minha querida Andréia de Santos, que está aí. Milton, querido, eu vou liberar você. Um forte abraço, um beijo no seu coração e para todo esse povo maravilhoso aí. Beijo Tchau. gigante, Obrigada, gente. Carol. Muito obrigada. Milton, beijo. Beijo para sua Beijo senhora, para seus filhos. Beijo. para todo mundo Tchau. aí também. Gente, esse foi o nosso encontro com a querida Elza Carvalho. Nossa, uma pessoa maravilhosa. E se você, assim, sentir que esse vídeo pode fazer bem para alguém, Esse compartilha com menino outra me pessoa ama, hein? do coração aí agora. Eu amo você, Elza. Eu já disse, eu já te amo muito antes dessa nossa conversa. Ai, que coisa boa, né? Amor é uma coisa boa. Bom caldo, Elza. Até. Obrigada, querido. Obrigada.